desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas também nos alegramos porque a recompensa dos mártires, aqueles que seguem a Cristo, é também a ressurreição. E nós hoje nos alegramos em ter a certeza de que, na esperança da ressurreição, nós também somos reconciliados em Cristo. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos são narrativas do livro das experiências das primeiras comunidades, de como as comunidades se reuniram para partir da palavra, partir do pão, distribuir entre os necessitados, cada um conforme as suas necessidades, os bens materiais, a fim de promover a dignidade. Daí a gente compreender que na igreja primitiva, como defensora da vida, como aquela que promove a dignidade, a justiça, a igreja ela não faz assistencialismo, não é uma ação social de distribuir bens, não é uma ação que começa com os apóstolos, mas na promoção da vida, dá a cada um segundo as suas necessidades, aquilo que é direito, mas também que é necessário para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Isso também a gente percebe no livro dos Atos dos Apóstolos, na liturgia de hoje, o fundamento aqui da diaconia, do serviço ao altar, da assistência às viúvas, aos órfãos, também aos enfermos, aos moribundos. E a gente percebe, vai vendo nesse nascer da igreja, de uma igreja primitiva, também o nosso ministério, a nossa missão enquanto cristãos batizados e batizadas. A gente compreender de que a igreja ela existe para seguir o mandato de Cristo, mas ela se atualiza ao longo da história. A igreja não parou no tempo. Nós podemos ver, embora o serviço da diaconia ainda seja exercido por homens, mas nós temos uma igreja toda ela ministerial, uma igreja que tem, que cabe e acolhe também os serviços feitos, realizados por mulheres. Nós bem sabemos que na grande maioria das nossas assembleias, elas são constituídas de mulheres. Os homens escolhidos pela efusão do Espírito Santo para administrar, seguir os passos do Cristo ressuscitado. E Jesus escolhe 12 homens. Esses 12 homens têm a missão também de seguir os passos de Jesus, dar continuidade à implantação do reino que também é nosso. Graças a Deus, que bom que a igreja ela se atualiza na história do tempo e ao longo das gerações, podendo fazer com que mais pessoas possam exercer os seus ministérios laicais ou o seu laicado, também o serviço, não é um serviço direto do altar, mas é um serviço de diaconia, servir a igreja, cada um com o seu ministério, desde o que limpa,
Quanto ao Evangelho de hoje, a gente atualizar a aparição de Jesus entre os discípulos, entre os seus apóstolos, que estão na barca lá, falando, partilhando os acontecimentos, e Jesus de repente aparece andando sobre as águas, um mar revolto, bravio, agitado. Nós podemos pensar que quando a nossa barca, o nosso barco, quando ele caminha por mares bravios, mares tempestuosos, e a gente compreender que precisamos atravessar esse mar agitado, essas ondas revoltas. A diferença é a abertura do nosso coração em querer acolher a presença daquele que pode acalmar as águas, as tempestades, aquele que pode caminhar sobre as águas e transformar os nossos mares agitados, as adversidades de nossas vidas, todas elas em calmarias, no luto, em alegria, no choro, no riso, o sofrimento em alegria, em consolo, em conforto. Como Cristo pode acalmar os mares tempestuosos de nossas vidas? Como Ele pode fazer o nosso barco, a nossa vida, a nossa família, navegar em águas calmas, tranquilas, serenas, ao ponto de sentirmos confiança no nosso barco, no barco da nossa vida, em meio a tantos nós emaranhados que a nossa vida traz, das dificuldades, das preocupações, das inquietações, das angústias, das ansiedades, das insônias da madrugada, da noite. A gente poder parar na nossa oração em meio a essa tempestade, confiar e colocar para que Jesus também caminhe no nosso lado, caminhe à nossa frente, caminhe sobre as águas agitadas de nossas vidas. E compreendermos que quando confiamos e perseveramos a confiança no Cristo, nós, a exemplo de São Jorge, padroeiro da nossa diocese, padroeiro de nossa paróquia, padroeiro da nossa cidade, que deu a sua vida, foi capaz de enfrentar também os mares de seu tempo, as perseguições, os sofrimentos, a ponto de deste mar agitado, fazer uma efusão entre o mar e o seu sangue, o seu martírio, para defender o mar calmo e tranquilo na presença de Jesus. Talvez para nós haja uma dificuldade, porque nós, quando pensamos no martírio, nós pensamos no derramamento de sangue, mas também pensamos na morte física. E nós precisamos ter a coragem de, seja pelo nosso sangue, pela nossa vida, pelo nosso ministério, pelos nossos serviços, nos colocar sempre à disposição daquele que começou o projeto, daquilo que foi sonhado pelo coração de Deus para toda a humanidade. Claro que a gente não deve poupar as nossas vidas, nós as pouparemos, mas também é preciso ter coragem de, no nosso tempo, enfrentar e se tornar mártir de outra forma, de outra maneira. Na coragem de denunciar uma cultura de morte e promover uma cultura de vida. Na coragem de denunciar, de ser porta-voz, de ser profético, profetiza, de denunciar não só uma cultura de morte, mas a injustiça, a corrupção, tudo aquilo que gera um afastamento da presença do homem, da mulher, da presença de Cristo. Mas como discípulos, como apóstolos, como missionários, como mártires do nosso tempo, temos a capacidade e a coragem de anunciar um reino de verdade, de esperança, de justiça, na promoção da vida, no acolhimento àqueles que vivem as suas vulnerabilidades dos nossos tempos. Aquilo que os discípulos faziam nas primeiras comunidades, nas comunidades primitivas, hoje a gente traduz como uma assistência àqueles e aquelas em situações de vulnerabilidade, das mais diversas vulnerabilidades. A campanha da fraternidade também assim nos apresenta, quando fala das questões
termos a capacidade de nos tornarmos mártires, de enfrentar e brigar por políticas públicas que gerem condições de vida dignas para essas pessoas. Então, nós precisamos ainda, no nosso tempo, em nossos dias, assumirmos o nosso serviço como Ministério Etário, como economia, mas também assumir a voz profética, fazer parte de tantos irmãos e irmãs nossos que sucumbem, que afogam, que submergem a vida e a dignidade humana, trazê-los para a superfície de uma vida e de um reino onde nós somos todos irmãos e irmãs e trabalhamos juntos para a construção de um reino mais justo, mais fraterno e onde a paz seja fruto dos nossos trabalhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus as nossas preces, nossas intenções, tudo aquilo que brota no nosso coração, por meio da palavra, oferecendo aos santos e pedindo a intercessão sobre cada um de nós. Ofereçamos a Ele os nossos dons, a nossa vida. Canto do ofertório.
Mistério da fé e do amor, segunda invocação. Todas as vezes que comemos este pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. celebrando, pois, o memorial da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa, com o nosso Bispo, Giovanni, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na presença, na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, misericórdia. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Jorge, cujo novenário hoje celebramos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor
não sou digno que entreis em minha morada, mas dissei uma palavra, serei salvo. Canto 16. Recebemos, ó Deus, os dons celestes e alegramos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires e aqui São Jorge, de sua ressurreição e de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, que desde os tempos das capitanias ornastes o povo de Ilhéus com a proteção do mais valente soldado da cruz, e do mesmo modo, neste último século, destes o santo da Capadócia como mártir padroeiro à diocese de São Jorge dos Ilhéus. Pelo seu excelso exemplo, pela sua proteção e intercessão, nós vos agradecemos. Pela graça divina, vos pedimos, ó São Jorge, levanta em nossa defesa o teu escudo. Empunha em nosso favor a tua espada. Protege-nos das ciladas dos feros dragões de hoje. Livra-nos da tibieza cristã e dá-nos valentia para viver e anunciar o Evangelho de Cristo. Com fé sem igual, ó Santo Mártir, testemunha do Cristo e defensor da Igreja, roga pelo nosso povo e suplica aos céus copiosas bênçãos para a cidade de Ilhéus e para a nossa Igreja diocesana. Amém. Cantemos o hino do nosso padroeiro. Valente soldado romano, mais valente soldado da cruz, tu venceste os antigos tiranos, esta vida com Cristo Jesus. Vem São Jorge, acudir o teu povo, vem São Jorge, acudir o teu povo, contra a insídia do velho dragão. É nossa abelha ataca de novo, na heresia e do fogo dragão. O teu sangue, ó valor de comédia, arrancando ao poder de Satã. E na ilha e farmácia e na média, floresceu a seara cristã. Vem São Jorge, acudir o teu povo. Vem São Jorge, acudir o teu povo. Contra a insídia do velho dragão. É nossa abelha ataca de novo, na heresia do fogo dragão. Quantos séculos já se escoaram, desde o dia no qual nossos pais a São Jorge esta igreja sagrada, em tribúncio de fé
Viva São Jorge! Viva São Jorge! Viva nosso padroeiro! Viva o Cristo ressuscitado! Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.